E nesse vídeo vamos dar continuidade na criação do nosso programa que vai nos auxiliar no controle e gerenciamento das nossas obrigações fiscais. Bem-vindos, futuros fiscais programadores. Leonardo Lucena falando aqui, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, onde estamos criando um programa em Excel VBA que vai nos auxiliar no gerenciamento e controle das nossas obrigações fiscais. E se você ainda não assistiu a primeira aula, não perca mais tempo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da primeira aula para você ir lá assistir a primeira aula e depois então você volta aqui na segunda aula para dar continuidade na criação do seu programa que vai te auxiliar também aí no seu dia a dia de rotinas da área fiscal e tributária, no controle e gerenciamento das suas obrigações fiscais. Lembrando que nós estamos usando uma planilha padrão de controle de obrigações fiscais, que eu vou deixar aqui disponível para você baixar e praticar junto comigo aqui a criação do seu programa. Porque lembrando, quanto mais você pratica, melhor você fica. E a intenção desse canal aqui é te transformar em um fiscal programador. E aproveitando, caso você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma aula aqui do canal. Já aproveita para deixar aqui o seu like se você acha que esse conteúdo é relevante para você e para os demais profissionais da área fiscal e tributária. E me ajuda também nesse projeto compartilhando este vídeo, esta videoaula com outros profissionais da área fiscal e tributária. E agora, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador, onde vamos ali dar continuidade na criação de todo o nosso código em Excel VBA para criar o nosso primeiro programa que vai nos auxiliar no gerenciamento e controle das nossas obrigações fiscais. Agora, já aqui na tela do meu computador, vamos dar continuidade na criação do nosso programa do ponto onde paramos na aula anterior. Mas antes, vamos só recapitular tudo que já aprendemos até agora. Nós já aprendemos a transformar o Excel em uma pasta habilitada para macro, certo? Aonde trocamos aqui, ó, essa extensão do arquivo Excel, onde estava anteriormente como .xlsx e trocamos para .xlsm, certo? Também já aprendemos a configurar o Excel para obrigatoriamente explicitar todas as variáveis que vamos usar aqui neste programa. E fizemos isso através lá do VBA, aqui ó, Excel VBA, em ferramentas, opções e marcamos aqui ó, requerer declaração de variável, marcamos aqui, certo? E aí ele passa então a mostrar sempre que formos criar uma nova macro, ele passa a mostrar para nós aqui inicialmente esta expressão aqui ó, option explicit. Também já aprendemos a limitar o espaço de trabalho que o programa vai executar as suas funcionalidades, onde colocamos aqui ó, um limite de coluna através dessa expressão aqui e também um limite de linhas através desse parâmetro aqui. Eu chamo esses códigos aqui, esse código que começa com if, eu chamo de parâmetro, mas também é conhecido como condição C, ou seja, uma condicional. Ele vai executar a sua programação, a sua funcionalidade dentro de uma condição. Que condição é essa? No nosso caso, é uma condição de colunas, limites de colunas e limite de linhas. Inclusive, já testamos também na aula anterior se está funcionando essa condicional de limite de colunas e linhas através de uma mensagem box que pedimos para o Excel nos mostrar sempre que nós formos trocar a informação de uma célula dentro desse limite de linhas e colunas. E se tivesse certo, ele teria que mostrar para nós essa mensagem aqui, ó. O código deu certo e fizemos o teste na aula anterior e deu super certo. E agora então vamos dar continuidade a partir deste ponto para transformar este programa naquilo que desejamos que ele realize, que é o que? Pintar as células, essas células aqui ó, pintar as células, onde vamos informar as datas de entrega das nossas obrigações fiscais, certo? Ele vai pintar de verde, amarelo ou vermelho, de acordo com os parâmetros que nós vamos colocar ali no nosso código. E para fazer isso funcionar, nós já vamos criar as nossas primeiras variáveis. O que é uma variável? Variável nada mais é que um objeto ou um componente que vai sofrer modificações variáveis de acordo com aquilo que eu quero que ele receba de valor durante o programa. E para ficar mais claro para você o que é uma variável, eu vou fazer aqui para você agora um teste na prática.
eu vou declarar aqui uma variável, e para declararmos uma variável, nós temos que começar com dim, de dimensionamento, tá? Dim, o nome da variável que eu quero atribuir, então eu vou colocar aqui, ó, teste. Você pode colocar um nome que você achar, o nome que você achar mais fácil para entender do que se trata aquela variável durante a execução do seu código, tá? Então vou colocar só o teste, e essa variável vai funcionar para mim como sendo um texto. E para o VBA, o texto numa variável significa que ela é uma string. Então, ó, dim, estou dimensionando teste, a minha variável teste, e ela vai funcionar como, ou seja, as, como texto, que é uma string, tá? Então sempre que eu quiser criar uma variável texto, eu estou criando ela como as, né? Essa expressão as significa como string, ok? String. Então, vou colocar aqui, ó, teste. Quando a execução do programa passar por este momento que eu vou escrever aqui agora, ó, teste é igual, eu vou colocar o texto que eu quero que neste momento essa minha variável receba como valor. Então, vou colocar aqui, ó, teste 1. Pronto. Então, quando eu executar o programa e ele passar por aqui, por esta linha que eu acabei de escrever, a minha variável teste vai receber o valor de texto, que é teste espaço 1. Logo abaixo, quando passar por aqui, eu quero que ele receba um outro valor. Teste, vamos lá, teste A2, por exemplo, A2. Então, quando eu executar o programa e ele passar por aqui, ó, ele vai receber o valor de teste 1. Minha variável vai receber o valor de teste 1. Quando ele passar para cá, ele vai receber o valor de teste A2. Então veja que ele vai variando de acordo com a minha necessidade, vai variando de acordo com o valor que eu quero que ele receba em um determinado momento do código. Vamos testar? Como que eu testo isso? Eu testo da seguinte forma, eu preciso executar este programa, eu preciso executar esta macro. E essa macro, nesse caso aqui, ela é executada através da mudança da célula dentro do parâmetro de colunas e linhas que eu dei aqui para o programa. Então eu vou aqui, ó, em qualquer linha de qualquer coluna dentro do parâmetro que eu passei lá para ele e vou simplesmente dar um delete. Ó, ele começou a executar. E está dizendo o seguinte, ó, variável não definida. Eu errei aqui embaixo o nome da minha variável, tá vendo, ó? Eu escrevi ela como teste e na hora que eu fui tentar declarar ela, eu coloquei o E no final, dizendo o seguinte, essa variável aqui, ó, teste com E no final, você não declarou. E ele só me deu esse erro, olha que bacana ter acontecido esse erro aqui. Ele só me deu esse erro porque nós colocamos a opção lá em cima, aqui em cima, ó, nós colocamos aqui em cima, esta opção aqui, ó, requerer declaração de variável. Se eu não tivesse marcado esta opção aqui, ele não iria me dar este erro, ele ia passar batido, ou seja, eu não ia perceber que eu errei o nome da minha variável. Então olha que importante marcar aquela opção lá. Mas é simples, aqui eu vou só corrigir o nome, ó, teste com T mudo. Veja que ele parou, ele deu erro e ele parou aqui em cima. Ele ia começar a executar a macro e ele parou ali em cima. Ele não deu continuidade. Para que eu dê continuidade, linha a linha, basta eu teclar F8, certo? Olha lá, ele começou a executar, F8, ou seja, não tem mais erro. Uma vez que ele começa a executar linha a linha, eu teclando aqui F8 significa que o erro foi corrigido. Eu tirei o E do final da minha variável e agora ele reconhece que aquela variável aqui, que antes estava com E aqui no final, não está mais e agora ele reconheceu que eu declarei corretamente esta variável. Então, F8 até a linha teste. Aqui, ó. Neste momento, repare só, neste momento a minha variável teste está sem valor nenhum, porque eu ainda não indiquei aqui dentro do código qual é o valor que eu quero que ela receba. Veja que está com dois aspas simples ali indicando, ó, está vazia. Aspas simples no início e no fim significa que está vazia, desde que não tenha nada entre eles. Aqui não tem, ó, tenho dois aspas simples, ou simples não, dois aspas duplas e não tem nada entre eles. E significa que a variável teste ainda está vazia. Mas quando eu teclar F8 novamente, repare que ele vai agora assumir o texto que eu quero que ele assuma, que é o teste 1. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá, F8. Olha lá, agora a minha variável teste significa que ela está recebendo, ela recebeu o valor de teste espaço 1. E se eu executar de novo, veja que ele já foi aqui para baixo. Se eu executar de novo,
ele tem que receber um novo valor. Esse novo valor vai ser o teste espaço A2. Vamos ver se vai dar certo. F8. Olha lá, recebeu, ele mudou. Antes ele era teste espaço 1, agora ele é teste espaço A2. Então ele vai recebendo o valor, variando durante o meu código, de acordo com aquilo que eu quero que ele receba naquele momento. Então, de acordo com a sua necessidade, você vai criar uma variável, seja de texto, de data, de valores, seja lá o que for, que durante o seu código vai receber um valor específico que você vai atribuir a ele, tá bom? Então ficou claro o que é uma variável? Caso não tenha ficado, coloca aqui nos comentários a sua dúvida aqui, eu vou responder a todas as dúvidas aqui do canal. Então eu vou pausar a execução dessa macro. Como que eu pauso? Aqui em cima, ó, botão quadrado, redefinir, vou pausar, pausei, ele não deu continuidade. Vou apagar aqui o nosso teste e vamos então declarar as variáveis que nós realmente vamos usar neste código aqui. Para esse nosso programa, nós vamos trabalhar com duas variáveis. São elas, vamos lá, vamos declarar din espaço data vencimento vai ser as como date, ou seja, eu vou informar dentro desta variável a data de vencimento de cada obrigação que eu vou dar baixa. E a outra vai ser a din espaço data lançada as date também. Então eu vou ter duas variáveis durante a execução desse programa. Uma variável vai receber o valor de data de vencimento daquela obrigação. A outra variável vai receber a data de lançamento daquela obrigação, ou seja, a data na qual eu entreguei aquela obrigação fiscal. E essas duas variáveis vão funcionar exatamente como data. Tanto a data de vencimento vai ser uma data, vai receber um valor de uma data, quanto a data lançada também vai receber durante o programa um valor de uma data que eu vou informar a ela. E lembre-se sempre que você pode colocar o nome da variável que você achar melhor. Eu coloquei aqui para ficar mais claro o nosso exemplo, o nosso entendimento. Eu coloquei aqui, ó, os nomes data de vencimento, variável data de vencimento e a variável data lançada. Porém, você poderia colocar qualquer nome que você achar melhor durante a execução do seu programa aí, durante a execução dos seus códigos. Se você achar melhor, pô, Léo, ficou muito grande. Vou abreviar, pode abreviar, desde que durante a escrita do seu código você saiba do que se refere àquela variável que você declarou. Uma vez declaradas as variáveis que eu vou usar durante a escrita desse código, desse programa, vamos então dar sequência na escrita do código para que ele passe a executar tudo aquilo que eu quero que ele execute, que é exatamente colorir as células em verde, amarelo e vermelho, tá bom? Vamos começar a escrever esse código. Vou apagar aqui o exemplo que nós tínhamos colocado anteriormente, né, dessa VBA Message Box, que não vamos usar ele, foi só para exemplo, só para confirmar se realmente tínhamos escrito o código corretamente e deu certo aqui o teste. Vou apagar. E a primeira cor que eu quero que ele pinte a célula quando tiver algum tipo de alteração dentro daquele parâmetro de colunas e linhas que nós colocamos aqui, vai ser a cor branca. Por quê? Sempre que eu deletar alguma informação ou colocar espaço em alguma informação, simplesmente espaço, eu quero que ele pinte aquela célula de branco. Então vamos escrever esse código aqui agora. E para que esse código de pintar a célula em branco funcione, eu vou colocar um outro parâmetro, uma outra condição. E condição é essa? Vamos escrever. Vai ser a condição if, novamente, né? Condição C, if target, lembrando que target é exatamente a célula que receberá o valor de alteração, certo? Target é sempre a célula que vai receber o valor alterado. Target.value, ou seja, valor daquela célula, quando o valor daquela célula for exatamente a condição que eu vou colocar aqui. Então vamos lá, se target.value for igual, ou seja, o valor daquela célula for igual a nada, como que nós colocamos a informação de nada dentro de uma célula? Aspas duplas no início, aspas duplas no final, e entre elas não vai ter nada, tá vendo aqui, ó? Coloquei aspas duplas aqui no início, aspas duplas aqui no final, e entre essa aspa dupla não tem que ter nada, ó, literalmente nada, tá bom? Ou seja, se a minha célula for igual a nada, ou a minha célula target.value for igual a espaço, agora sim, eu abro aspas duplas, coloco um espaço em branco e fecho aspas duplas. Then, and if, ou seja,
Estou iniciando o meu parâmetro condicional e estou finalizando aqui com end if esse meu parâmetro condicional. Então, só recapitulando. Se target, que é a minha célula, .value, receber o valor de nada, ou a target, que é a minha célula, receber o valor de espaço, eu quero que ele execute aqui para mim a pintura daquela célula em branco. Então vamos agora escrever o código que vai pintar aquela célula que está recebendo um novo valor, a alteração de um valor. Vamos pintar de branco. Vamos lá. Target, que é a minha célula, ponto interior, ou seja, o interior daquela célula vai receber uma cor. Que cor é essa? Vamos lá. Ponto color index. Color index, eu vou informar a ele o número da cor que eu quero que ele pinte. Por isso é color index. Sempre que for alguma coisa index, esse index refere-se a um código, um número que vai informar ao VBA o que eu quero que ele faça ou o que eu quero que ele execute. Que nesse caso aqui eu quero que ele faça a pintura do interior daquela célula em branco. E já vou te passar aqui uma dica de onde achar todos os códigos da tabela de cores para Color Index através do Google. Eu sempre busco aqui no Google. Vamos lá, vou abrir aqui a internet e vou digitar aqui tabela, código, Color Index VBA. Dou Enter. E aqui abaixo ele já vai mostrar para nós as imagens das tabelas. Eu gosto de usar sempre essa aqui, ó. Vou clicar nela. Olha lá, ó. Aqui nós temos o código. Ó. Código 1 é preto, código 8 é azul bebê, código 2 é branco, 3 é vermelho, etc. Para este caso, deste código que estamos escrevendo agora, eu quero que está em branco. Então o código da tabela Color Index é 2. Então vamos voltar lá no VBA. E aqui então, continuando o código, target.interior, o interior da tabela, da célula na verdade, né? Interior da célula, .color, vai ser pintado igual a 2, ou seja, igual a branco. E já vamos testar então para ver se deu certo esta pintura, este código, eu quero que ele pinte em branco. Vamos ver. Vamos voltar aqui na planilha. Dentro do espaço delimitado que nós colocamos lá no VBA, que é o espaço de colunas e linhas delimitado, vou pintar aqui de... deixa eu ver. Vou pintar aqui de qualquer cor. Pronto. Eu pintei aqui só para a gente testar, porque quando eu der um delete ou um espaço, ele tem que pintar essa célula aqui de branco. Vamos ver se deu certo. Delete. Olha lá, pintou de branco. E se eu der um espaço? Enter. Pintou de branco também. Então está funcionando. Ele já está pintando de branco a célula quando não tiver informação nenhuma ou tiver simplesmente espaço nela, tá bom? Então a primeira aqui já deu certo. Caso eu preencha aquela célula com valores que não tem nada a ver com espaço ou em branco, né, espaço vazio, vamos dizer assim, eu quero que ele faça outra coloração. Nesse caso então, else. Então veja, primeira condição, se a célula receber o valor de nada ou receber o valor de espaço, pinte de branco. Color Index igual a 2. Else, ou seja, caso contrário, pinte então de outra cor. Então vamos pegar aqui e escrever agora o código que eu quero que ele pinte de verde, amarelo ou vermelho. Mas os próximos códigos nós vamos escrever apenas na próxima aula, porque essa aula aqui já ficou muito extensa. Aproveita aí do seu lado para você colocar em prática tudo que você aprendeu na aula 1 e tudo que você aprendeu até agora nesta aula 2. Até porque quanto mais você pratica, melhor você fica, tá bom? Então coloque em prática, testa inclusive esta coloração que a gente colocou aqui, que é a cor branca na célula que vai receber a alteração dentro daquele limite de colunas e linhas, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para que eu possa te responder já nos comentários, ou até mesmo já trazer um exemplo na próxima aula. A minha intenção aqui é que você aprenda a fundo a escrever os códigos Excel VBA para agilizar e te auxiliar aí nas suas rotinas fiscais do dia a dia. E lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, ative o sininho para você não perder nenhuma aula aqui do canal, inclusive para não perder a próxima aula, que é a continuidade dessa aula aqui, onde enfim vamos preencher as células na cor verde, amarelo e vermelho e concluir por de vez esse programa. Peço também para que você me ajude nesse projeto deste canal, onde é transformar fiscais em fiscais programadores, compartilhando este vídeo, compartilhando este canal com outros profissionais e colegas da área
fiscal tributária. Não esqueça também de deixar o seu like se até agora você já gostou da aula, se realmente está sendo útil para você, se realmente você está aplicando também aí no seu dia a dia, fazendo a prática disso tudo que eu estou te ensinando. E te agradeço por ter ficado comigo até o final. Muito obrigado, nos vemos aí na próxima aula.